Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra que pode ser considerada uma obra filosófica, uma obra teológica, um romance, por que não? Né? Aí vão várias interpretações. Hoje nós vamos falar de um filósofo ou um teólogo que deu uma grande força para o pensamento medieval. Mas nós vamos falar sobre ele. Nós vamos falar sobre uma obra dele. Hoje nós vamos falar sobre Agostinho de Hipona. E a Igreja Católica o considera doutor da Igreja e também o santo da Igreja. Então, Santo Agostinho. Só que nós não vamos falar da vida dele. Nós vamos falar um pouquinho de uma obra dele, chamada Confissões. Nessa obra Confissões, se você ler, né, eu já tive o prazer de ler essa obra duas ou três vezes, e o que a gente pode perceber? Dentro dessa obra nós vamos ver toda a trajetória de vida de Agostinho e nessa trajetória o seu pensamento. Então vamos lá para algumas ideias, tá, gente? Eu recomendo a leitura de Confissões de Agostinho de Hipona, tá joia? Primeira coisa, ele já começa falando da infância dele. Só que não interessa muito para nós a vida dele agora, não interessa é o pensamento. Então, com relação à infância, tem uma ideia bastante interessante. Ele fala que toda criança, que a criança ela é violenta se ela não é educada. Mas tem um motivo, sabe por quê? Olha, gente, quando ele escreveu Confissões, ele já era convertido, ele já era um cristão, ele já era devoto. Então nós temos que levar isso em consideração, tá joia? Qual é a causa da criança ser violenta? Ele vai dizer o seguinte: a criança é violenta por causa do pecado original. Então uma grande questão que Agostinho discutiu é a questão do pecado, é a questão do mal e a questão do pecado original. Tá joia? Tá ouvindo aí, Sofia? Tá vendo minha corujinha ali atrás? Ó, a Sofia tá prestando bastante atenção. Espero que você também preste. Um segundo ponto, também que vai revelar o pensamento dele, também um pouquinho da vida dele, é que ele vem falar que durante a vida dele, ele cometeu dois pecados, assim, que ele considera graves. O primeiro deles é a luxúria. Não sei se você sabe, Agostinho, teve mulheres e mulheres, e casos, e bebedeiras, e orgias. E isso ele considerou como um pecado. E um segundo pecado é a questão dele ter roubado peras. Como ele tinha condições, né, ele era formado, ele era professor, ele tinha condições de ter peras, de ter muitas coisas. Mas ele, junto com os amigos, alguns amigos, ele roubou algumas peras. E isso ele considera como pecado, né? Mas ele vai dizer o seguinte: se ele estivesse sozinho, ou seja, se ele não estivesse em más companhias, então ele vai falar também da companhia. A companhia também influencia a gente, de acordo com ele. Se ele não estivesse em más companhias, ele não teria roubado. Então, ele falou da infância, falou de pecado, e ele vai contando a vida dele por todas as experiências que ele passou. Ele vai dizer que ele tinha um grande prazer nas leituras de coisas mundanas, em romances, em livros de filosofia, em livros pagãos. Ele tinha um grande prazer nesse tipo de leitura. E ele agora, como convertido na sua obra Confissões, ele vai se culpar por isso. Porque ele é ele é um convertido, e ele vai falar assim: ai meu Deus, eu desperdicei o meu tempo. Mas ele tinha um prazer nessas leituras que na época eram consideradas leituras profanas, leituras mundanas. Uma outra coisa que influenciou muito o pensamento, e que ele vai dizer ali no seu livro Confissões, que influenciou muito o pensamento de Agostinho, é a questão do maniqueísmo. Ele, durante muito tempo da sua vida, a maior parte da sua vida, ele seguiu a filosofia maniqueísta.
Só vou dar uma pincelada no que seja essa filosofia maniqueísta. A filosofia maniqueísta foi um pensamento fundado por Maniqueu, em que se baseia em dois princípios, o princípio do bem e o princípio do mal. E que esse bem e que esse mal estão sempre em constante guerra, em constante luta. E isso vale para o mundo espiritual e o mundo temporal, o mundo da Terra. Vou explicar. Para o maniqueísmo, a nossa alma que é boa, o nosso espírito que é bom, o nosso corpo não presta. Então nós temos que aniquilar esse corpo. Você tem que acabar com o seu corpo para o seu espírito vencer. Então o maniqueísmo é o bem contra o mal. Tá joia? E Agostinho ele se emaranhou por essa filosofia e por esse pensamento. E Agostinho, né, como ele era estudado, ele estudou oratória, estudou um monte de coisas, ele lia muito, ele também viajou bastante. E um certo dia ele encontrou com Ambrósio. Ambrósio, né, hoje também considerado santo da Igreja Católica, Santo Ambrósio, e ele assistiu um sermão do Ambrósio, e ele ficou encantado com aquilo, mas aquilo ainda não mexeu com ele totalmente. E Agostinho também teve um encontro e se apaixonou e se aprofundou na filosofia neoplatônica, ou seja, o novo platonismo. Então, Santo Agostinho, ele, em todo o seu pensamento, vai estar a influência de Platão e de Plotino, que é um dos maiores neoplatônicos. Né? O que é o neoplatonismo? São os novos filósofos que começaram a usar a filosofia de Platão. Então a gente sabe muito bem, né, que a filosofia de Platão é a filosofia do mundo inteligível, do mundo das ideias e desse mundo aí que nós estamos, que é uma cópia. E isso encaixa muito bem dentro do maniqueísmo, porque o Platão também considera o corpo cárcere da alma. Isso está muito bem com relação à oposição corpo e alma, que é uma coisa que Agostinho vai se aprofundar cada vez mais. Então, dentro do pensamento de Agostinho, eu quero repetir: filosofia maniqueísta e filosofia platônica. E vamos dizer, né, muitos vão considerar que ele cristianizou, batizou o Platão, ou seja, trouxe o Platão para dentro da teologia, para dentro da igreja e fez surgir uma espécie de filosofia cristã platônica, tá joia? Com os princípios cristãos aplicando o platonismo. Porque o platonismo não tem muito a ver com essa época em que ele viveu. E, por fim, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele ainda continuou admirando o platonismo, mas ele dizia o seguinte, que o platonismo é a mesma coisa que a gente estivesse vindo da montanha. A gente sabe quando a gente vê toda a beleza e a gente só está ali vendo toda a beleza, contemplando a beleza e a gente não participa dessa beleza? Então ele percebe da seguinte forma, ele fala assim, é como se eu estivesse admirando da montanha de longe e não estivesse participando. E a sua conversão foi graças à sua mãe, foi graças ao encontro dele com Ambrósio e graças a uma leitura que antes ele recusava da Sagrada Escritura. E, a partir daí, ele se dedicou a Paulo, às Escrituras e principalmente Paulo. Então, deu para entender? Eu peço que você leia, né, Confissões de Santo Agostinho e perceba essas sutilezas, né? Ou seja, como ele trata a infância, como ele vê a questão do pecado, como ele vê a questão do mal, o maniqueísmo, duelo bem e mal, o platonismo e como isso é aplicado ao cristianismo. Espero que você tenha aproveitado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima!